está nos assistindo, evidentemente, de forma ao vivo, né? Neste domingo, né? 19h30, aproximadamente. Às vezes a gente dá uma atrasada, né? Mas que bom que você está aí, você que está nos assistindo também durante a semana, no seu trabalho, no seu fone de ouvido, né? Também é bem-vindo aqui conosco, nesse tempo em que estaremos separando para adorar, para glorificar o nosso Deus. Que bênção podermos estar juntos, que bênção que você está separando esse tempo do seu dia, do seu momento, do seu domingo, da sua semana, para estar recebendo esta edificação para a sua vida, né? Isso é o que Deus tem nos dado, nós estamos felizes com isso. Não significa que nós estamos satisfeitos. Evidentemente que nós gostaríamos de estar todos reunidos aqui nesse lugar, adorando a Deus como a gente fazia antigamente, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, né? E criticam até mesmo a liderança da igreja. O pessoal não está junto, não está fazendo os cultos, né? Nós poderíamos estar fazendo, não. Irmãos, nós também estamos aguardando, não é só o decreto, né? Nós estamos esperando um pouquinho amenizar a questão dos leitos nos hospitais, dar uma suavizada, poder melhorar essa situação, para nós podermos estar aqui fisicamente reunidos novamente, né? Então nós estamos felizes. Isso não significa que estamos satisfeitos. Nós gostaríamos também de estar fisicamente próximos, mas nós estamos felizes de poder, através da internet, através dessa ferramenta, poder estar nessa noite adorando a Deus junto com vocês e recebendo a palavra de Deus que vem para a nossa vida. Por isso eu te peço agora, junte toda a sua família, junte toda a sua casa, aí no conforto do seu lar, no seu sofá, né? A mãe ou o pai que nessa hora está com uma panela no fogo, se puder botar no fogo baixo, se puder dar uma desligada, que eu sei como é que é o culto em casa, né? A gente fica envolvido em muitos afazeres, parece aquela situação de Marta e Maria. Hoje, nesses tempos, né, definitivamente, parece que a gente vive aquela palavra de Marta e Maria, né? Onde nós estamos ali com o Senhor em casa, e aí uns querem fazer muitas coisas, enquanto outros ficam ali atentos, ouvindo o que a gente está recebendo através da ministração aqui. Então hoje eu te peço assim, seja Maria nessa hora, seja Maria, né? Não seja Marta, seja Maria, né? Fique aqui conosco, faça o possível aí dentro do seu lar, para estar atento a esse tempo, recebendo, adorando e recebendo essa ministração, em nome de Jesus. E eu profetizo nessa hora a presença do Senhor no seu lar, na sua casa, aí na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida do seu filho, da sua filha. Eu não sei qual a dificuldade, qual o problema que você está vivendo, seja depressão, seja doença, seja problema financeiro. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está atento ao seu clamor, e está atento ao seu sofrimento, e está atento à sua causa. Aleluia. E Ele está contigo nessa hora para te fortalecer e te ajudar nesse momento, mas Ele quer receber de ti a tua adoração, sabe? O Senhor não nos pede nada, sabe, da nossa vida. A única coisa que Ele quer de receber da gente é a nossa adoração e a nossa entrega, a nossa gratidão a Ele. Portanto, seja grato nessa hora. O momento de adorar a Deus é um tempo de gratidão. Aleluia. E que o Senhor possa receber nessa noite a nossa oferta de louvor e de adoração. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Nesse espírito vamos cantar. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou.
Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Amém. Aleluia.
deseja, Senhor. Não como eu quero, mas como Tu queres, Pai. Usa-nos, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Quebrando, Senhor. Aleluia. Aleluia. Enche-nos, Senhor. Enche, Pai. Enche nossas vasilhas, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Transforma-me. Aleluia, Pai. Enche, Senhor. E usa, Pai. Usa, Senhor. Usa-nos, Senhor. Sonda-me. Sonda, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Pai Espírito Santo. Transforma nosso coração, Pai. Aleluia. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Pai. Enche-nos da Tua vida, Senhor. Enche-nos com Teu fôlego. Enche-nos, Senhor. Enche o Espírito Santo do Teu fogo, Pai. Aleluia, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Nos transforma, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia, Pai. Oh, Deus, usa-me, Senhor. Aleluia. Sonda-me. Aleluia, Pai. Quebranta, Senhor. Transforma-me. Enche-me. E usa-me. Sonda-me. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. E usa-me, Senhor. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre os mares, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Deus quer nos usar nessa noite. Você está entendendo a mensagem que nós estamos recebendo através dessa ministração? Nessa noite, Deus quer nos usar. Deus quer usar a sua vida hoje. Deus quer usar a sua vida em clamor, em oração. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Pessoas que estão agora aqui nos escrevendo nessa hora, pedindo, mandando aqui o seu pedido de oração através dos nossos canais aqui. Você ainda pode estar mandando, se puder mandar ainda. Aqui nós temos oração por várias pessoas, irmãos, várias pessoas doentes, principalmente aqui enfermidades, libertação de vícios, muita coisa de enfermidade. Eu quero te pedir nessa hora, se você está entendendo essa ministração, de que o Senhor quer te usar, coloque-se em oração aí, onde você está nessa hora, clamando, orando pelas vítimas de Covid. Nós temos aqui algumas vítimas que estão internadas aqui, vários pedidos de oração, pedindo clamor por pessoas que estão envolvidas com vícios também. A Jane pede pelo Eduardo, libertação de vícios, né? A Sinara pede oração pela sua tia Yara, que teve um AVC, né? Algumas orações a respeito de Covid, pessoas com Covid. O pastor Eloy, em especial, pede pela Perla, que está internada com Covid, né? Também oração pela Silene, internada com Covid. Muitas orações, irmãos, por pessoas com Covid. A Beth pedindo oração por pessoas com Covid também aqui. Oração pela família Machado, né? A Elisiane pede oração pela família Machado. Irmãos, eu queria te pedir nessa hora, se coloque em oração. Vamos levantar um clamor aqui, em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós queremos colocar diante de Ti aqui, como estamos aqui fazendo essa leitura desses pedidos aqui. Tu sabes, antes mesmo que essas pessoas pudessem escrever essas mensagens, Tu já sabias dessas necessidades. Mas eu sei que Tu pedes também o clamor da Tua igreja, o clamor do Teu povo, Senhor.
em te pedindo nessa hora pela cura completa dessas pessoas, Senhor, pelo cumprimento do teu propósito sobre a vida daqueles que estão acamados, daqueles que estão prejudicados, Senhor, com essa doença nesse tempo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, levanta a Pérola, Senhor, devolve a vida, restaura a sua saúde, Senhor. A Silene também, Senhor, nós te pedimos, Senhor, restaura completamente, Pai. Liberta o Eduardo dos vícios, Senhor. Restaura a Yara, Senhor, desse AVC que ela teve também, Senhor. E todos aqueles que se encontram enfermos, doentes também, Paizinho, nessa hora. Visita, Senhor. Leva uma palavra, usa, Senhor. Usa os teus filhos, nos usa, Senhor, para ir até essas pessoas que estão necessitadas, Pai, para receber a tua palavra, para ouvir do teu evangelho, Senhor, porque nós não sabemos qual é o propósito do homem nessa terra, Senhor. A tua palavra diz que o homem é como uma erva do campo, Senhor, que hoje nasce e amanhã se seca. Nós não sabemos o que tu tens separado para cada uma dessas vidas aqui, Senhor, mas tu sabes, Pai. Por isso eu te peço que eles possam ouvir a palavra de salvação, Senhor, ainda em tempo, Senhor, de receber as boas novas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E profetizamos vida abundante sobre todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, agora nós queremos passar para vocês aí, né, o nosso, aí na telinha vai aparecer para vocês a nossa conta bancária, o QR Code aí da igreja, né, onde tu podes estar participando, contribuindo, ajudando, fortalecendo a obra do Senhor, nesse tempo em que nós estamos aqui, né, aí trabalhando, labutando, né, a obra do Senhor não para, a obra do Senhor continua, e nós permanecemos firmes aqui, junto com os irmãos, né? Então participe disso, né? Não deixe, né, de entregar, de participar, de estar junto, né? E continuar, né, contribuindo aqui com as suas ofertas, com seus dízimos, né? A igreja continua trabalhando, nós continuamos aqui, né? O aluguel do prédio não para, como vocês bem devem saber, assim como o de vocês também, as suas contas também não devem ter parado. Eu sei que vocês entendem perfeitamente isso, né? Mas existe esse apelo, né, para que nós continuemos, né, permanecendo fiéis, né, e juntos nesse momento contribuindo fielmente em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Eu não sei se você vai separar isso agora ou não, mas eu queria orar por ti, né, nesse momento, pelas tuas finanças. Eu queria orar pelas tuas finanças, pelo teu trabalho, por aqueles que estão desempregados. Eu queria separar um tempo nessa hora para isso. Por isso, eu queria te pedir nessa hora, meu irmão, minha irmã, eu não sei a sua necessidade, eu não sei como você está vivendo nessa hora, né? Mas uma coisa que eu queria antes de orar é te dizer o seguinte: se tu estás passando uma necessidade nesse tempo, né, na sua vida, uma necessidade financeira, não deixe de procurar o seu líder, o seu amigo, a sua amiga, o seu irmão, e compartilhar isso. Nos dê o privilégio de poder te abençoar. Eu sei que tem irmãos, essa semana mesmo a gente recebeu notícias de irmãos que estão passando por alguma dificuldade, e porque esse irmão resolveu, né, buscar ajuda, falar para outra pessoa que estava em necessidade, nós podemos ter o privilégio de abençoar a vida desse irmão. Então não nos omita a possibilidade de poder te abençoar, porque a palavra diz assim: melhor é dar do que receber. E esse é um tempo que nós devemos viver mais do que nunca aquilo que a palavra diz a respeito de ofertar, de ajudar, de abençoar a vida dos irmãos. Então não deixe de continuar contribuindo. Nós também temos aqui as cestas básicas, que têm abençoado muita gente nesse tempo. Irmãos, vocês não fazem ideia do quanto a gente tem suprido a vida de irmãos, a vida de outras pessoas, né, que têm recebido também o Evangelho através dessas doações. Então continue participando. E mais uma coisa, nós também aqui, não deixe de nos acompanhar, né, no BZN online. A igreja hoje está totalmente
online, totalmente digital, eu poderia dizer isso, e vai melhorar mais ainda, né? Então hoje tu tem acesso a todo o nosso conteúdo ali no YouTube, né? Também temos redes, também temos o Facebook, também temos ali, tu pode acompanhar todo o conteúdo dos adolescentes, que é o Brasa Deep, o dos jovens, BZN Church, da igreja BZN, né? No Facebook, no Instagram, e também no YouTube tu tem conteúdo de mensagens e mensagens de áudio nos podcasts, tá? Spotify, Deezer, iTunes e o WhatsApp da igreja, importante, o WhatsApp e Telegram. É só adicionar esses números aí, tu vai ficar sabendo de todas as informações, de todos os movimentos da igreja, culto de mulheres, culto de BeHap, né? Reuniões de casais, tudo que a gente tem aqui, você vai poder estar participando, porque a igreja continua, a igreja, volta a dizer, a igreja não parou, nós continuamos trabalhando, continuamos aqui produzindo conteúdo de Deus para a sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus, amém. Eu queria te convidar nessa hora então, a baixar a tua cabeça, nós vamos estar compartilhando a palavra nessa noite. Eu queria... A gente na próxima semana, baixa a tua cabeça, nós vamos orar aqui. Pai, nós agora aquietamos também um pouco mais o nosso coração, o fervor da oração que nós tivemos aqui nesse momento, né, e outros momentos do louvor. Agora nós vivemos um outro momento desse culto, momento de ouvir e receber a tua palavra. Por isso não é o nosso momento de falar. O momento de falar já foi, era o momento de te adorar, de declarar expressões de adoração a Ti, de orar, de clamar. Esse é o momento de ouvir, Senhor. Por isso nós te pedimos, nos ajuda aonde nós estivermos agora, a pararmos, a aquietarmos o nosso coração, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que seja a Tua palavra sendo ministrada aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. Nós, no próximo fim de semana, estaremos celebrando a Páscoa, né? No mundo ocidental, né? Pelo menos, né? Estaremos celebrando a Páscoa, né? Que significa o que significa a Páscoa, né? A morte e ressurreição de Jesus, né? Claro que é um momento simbólico, é uma agenda, é um calendário. Para nós que somos cristãos, a gente sabe que essa data não é precisa, né? Mas nós aproveitamos também esse momento, né? Para falar, para proclamar a mensagem do Evangelho, para proclamar a palavra de Deus, né? Porque afinal de contas essa é a mensagem mais importante do mundo, as boas novas de salvação, saber que o Messias esteve nessa terra, cumpriu a sua missão, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje nós temos salvação plena nele, aleluia. É isso, e essa semana é conhecida como a Semana da Paixão, Semana da Paixão, isso mesmo, né? Para a maioria dos cristãos ocidentais, né, embora a tradição reformada rejeite essa perspectiva, né? O mundo, a América, pelo menos a América aqui, toda a América do Norte, Central e do Sul, ela aceita essa tradição, os cristãos católicos e outras aceitam como sendo a Semana da Paixão, né? Então essa semana ficou conhecida exatamente por isso, porque é uma semana de sofrimento. Paixão no latim significa passio, que quer dizer sofrimento, né? Então paixão é isso, sofrimento. Então vai aqui também uma breve indireta, uma direta para os namorados, para os apaixonados, né? A paixão significa sofrimento, amém? O que Deus tem para nós é um amor de Deus que é gerado na nossa vida, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pelo nosso cônjuge, né? Então a paixão ela implica sofrimento, né? Então, claro que em relação a algumas coisas a Deus, isso tem muito sentido para nós, né? Essa paixão por Cristo, isso tem algum sentido, implica nessa vida passar por sofrimento. Mas quando a gente fala assim para o nosso... eu entendo, claro, perfeitamente, eu estou apaixonado quando a gente fala para nossa namorada, mas entenda que implica em sofrimento. Saiba que depois do casamento,
também vai acontecer um certo nível de sofrimento, né? Que faz parte da vida cristã e de todo um processo que tu vai viver com o Senhor. Não pensa que não tem luta. Casamento, família, isso tudo é propósito de Deus, é bênção, mas vem luta, amém? E luta, o que é? É também sofrimento. Mas, sendo no Senhor, sendo em Cristo, isso resulta em bênção para a nossa vida. E o irmão já me apontou ali, o irmão solteiro, que eu tenho mais 3 minutos só para falar, mas o assunto não é esse, então eu posso continuar falando. Então, né, esse calendário é um calendário litúrgico, evidentemente, né? A Semana Santa e a Páscoa que a gente comemora, né? Mas nós, embora rejeitemos essa tradição, né? De passar, porque essa semana nós aceitamos a importância dos acontecimentos. Nós podemos rejeitar, evidentemente, essa questão litúrgica, né? Por uma questão de adoração de dias, que a gente não quer. Isso para nós não tem o menor sentido. Para nós que somos cristãos, isso não tem o menor sentido, não fala nada conosco. Mas nós aceitamos a importância dos acontecimentos. Nós aceitamos a importância desses acontecimentos que dizem respeito a tudo que o nosso Senhor, o nosso Salvador viveu naqueles dias, né? Então aqui eu queria ler com vocês em João 13, a partir do verso 36, eu quero ler um texto com vocês, né? E vou entrar no capítulo 14, mas eu queria ler um texto com vocês aqui. Nesse capítulo encerra-se aqui o ministério público de Jesus. É muito importante a gente entender a ordem desses acontecimentos, porque aqui Jesus começa a falar de uma outra realidade, né? Então essa é a semana do sofrimento. Ali se desencadeia a semana do sofrimento de Cristo, né? E obviamente nesse momento que ele fala dessa semana do sofrimento, tem algo glorioso, tem algo maravilhoso, tem algo importante para nós, porque obviamente ele vai falar sobre o seu retorno. Aleluia. E isso é uma bênção para nós, isso é uma dádiva, isso é uma esperança gloriosa que nós temos que acalentar no nosso coração todos os dias, né? Então esse capítulo de João 13, né? Ele começa com um momento em que Jesus está ali, né? Reunido com seus discípulos, né? Diz assim no 13:1, que antes da festa da Páscoa, né? Jesus já sabia que havia chegado a sua hora, né? De deixar este mundo e voltar para o Pai. Então começa o capítulo 13, então isso marca um encerramento do ministério público de Jesus, né? Daquilo que ele tinha feito, e Jesus começa esse discurso ali falando exatamente isso. Aí tem aquele processo onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? E depois Jesus vai se reunir também, reunido ali naquele momento, ele vai falar sobre a traição, né? De Judas, né? Ele vai prever a traição também. A gente se apega muito à traição de Judas, né? E Jesus está ali reunido com os seus apóstolos, com aqueles discípulos ali, e a gente se apega muito àquilo que aconteceu naquele momento, né? Não é isso que eu vou falar aqui especificamente, mas aconteceu ali, Jesus estava falando, alguns queriam se colocar superiores aos outros, tem todo aquele diálogo ali, que aqueles que leem, conhecem essa passagem, já sabem, né? Quem se sentaria à direita, quem se sentaria à esquerda, um ambiente de humildade, um ambiente onde deveria prevalecer um outro espírito. Ali nós temos uma coisa partidária acontecendo, né? Uns querendo, né? A gente tem falado aqui nos sábados, né? Sobre isso, uns querendo se comer uns aos outros, né? Se morderem uns aos outros. Então era isso que estava acontecendo ali, uns querendo ser maiores que os outros e aparentar e mostrar aquilo que estavam fazendo para os outros. Enfim, e Jesus segue aqui e ele chega a esse ponto em que ele fala a respeito de Pedro, né? E aqui no 33, eu queria ler com vocês aqui, eu falei o 36, né? Vamos ler o 33, João 13, João 13 ali, isso, 33, ontem colocaram o versículo errado ali, Gálatas 1 e era Gálatas 5, né? Mas João 13, 33, meus filhos, e a palavra de Deus diz assim, meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Olha só a gravidade disso, Jesus está dizendo, eu estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir aonde eu vou, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Aí ele diz, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros.
né? Então seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. E aí no 36 entra Simão Pedro na história, e Simão pergunta assim: para onde o Senhor vai? Porque Jesus está dizendo: olha, eu vou ficar só mais um pouco com vocês. E aí Pedro pergunta: para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Pedro pergunta, insistente. Então ele diz assim ainda mais para Jesus: estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus diz assim para ele: morrer por mim? Uma pergunta de Jesus: morrer por mim? Disse Jesus: eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Então aqui para mim, eu sei que a gente fala muito de Judas, mas isso aqui para mim é o mais importante, essa questão de Pedro, porque Judas vai embora e Pedro na verdade segue adiante no contexto da nossa vida e vida da igreja. E aí Jesus começa aqui no capítulo 14 dizendo assim, preste atenção, esse texto aqui que eu quero frisar para nós nessa noite. Jesus começa dizendo assim: não se turbe, né? Eu estou lendo a tradução NVT, né? Mas eu vou ler aqui uma outra tradução que diz assim nesse texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Preste atenção nessa frase de Jesus: virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa sessão aqui começa e termina, não vou ler até o fim aqui para economizar tempo, mas essa sessão aqui do capítulo 14 começa e termina com uma admoestação de Jesus. Eu diria assim, uma terna admoestação de Jesus: não se turbe o vosso coração. E se eu pudesse aqui talvez nomear algum título para essa mensagem hoje, assim seria a solução para um coração perturbado. Porque essa história aqui tem tudo a ver com aquilo que está escrito no capítulo 13, no final do capítulo 13 também. Jesus começa essa sessão aqui, termina o capítulo 13 falando sobre a questão da traição que ia acontecer através de Judas, falando sobre humildade, falando que os deixaria e queria para um lugar. Pedro, inquieto, começa a questionar e perguntar: mas Senhor, para onde tu vais? Eu também quero ir junto. É evidente, né? Que ele queria ir junto, e Jesus diz: não, vocês não podem ir para onde eu vou. E aí ainda diz assim: Pedro, eu vou para onde tu fores, eu vou, faço tudo por ti, eu mato em teu nome, né? Só faltou Pedro, e estava disposto a isso. Ele arranca a orelha de um soldado depois, né? Então Pedro realmente ele não tinha entendido muita coisa, né? O que é compreensível para aquilo que eles tinham revelado para eles naquele tempo, até certo ponto, né? Então era normal que Jesus então comece esse capítulo 14 falando a corações que estavam perturbados. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas eu sei que o nosso coração, o coração do homem, é um coração que se perturba com facilidade. O meu coração, e a Bíblia fala que o nosso coração ele é assim, nós não devemos confiar no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa alma, e é assim, eu me perturbo facilmente, vocês também provavelmente se perturbam facilmente com notícias, com situações, com coisas que vêm no dia a dia, e isso acontece, é corriqueiro, né? E não é só por causa do tempo que a gente está vivendo hoje, porque às vezes a gente vai trazer uma palavra, parece que a gente está sempre falando do Covid, mas é evidente que também tem a ver com isso. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos em que as pessoas se abalam, onde as pessoas estão perdendo seus familiares, estão perdendo as pessoas da sua família, né? Outro dia eu vi na internet uma família com 3, se não me engano, 3 filhos, 3 ou 4, onde num mês morreu o pai, no outro mês morreu a mãe, ficaram 4 órfãos. No futuro nós teremos muitas pessoas
órfãos desse processo que nós estamos vivendo hoje. Então é um tempo realmente em que o nosso coração pode ficar perturbado. Pode ficar perturbado. Escute isso que eu estou dizendo, meu irmão, para que você não se abale na angústia, no sofrimento. Nós podemos até mesmo ficar perturbado com tudo que nós vivemos, mas existe uma promessa maravilhosa de Deus, que Ele começa falando aqui no 14:1, não se perturbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu virei outra vez. Essa é a verdade aqui, que salienta, que salta para fora, nesse texto de João 14, Ele virá outra vez. Então quando Jesus fala assim, não vos perturbeis, não estejam perturbados, o que Jesus está falando? Ele não está falando de que nós, nesse tempo, nessa vida terrena, nós poderemos ter muitas coisas, muitos privilégios, muitas riquezas, muitas abundâncias, estaremos livres, estaremos numa redoma, o Covid não nos pega, não vou tomar vacina, não vou usar máscara, não vou fazer isolamento, nada vai me atingir. Não é disso que Jesus está falando. A esperança que Jesus está falando e propondo e determinando e dizendo para aqueles homens que estavam ali desesperançosos com a notícia que eles tinham recebido, porque a notícia que eles tinham recebido não era fácil. Para onde iria? Eles se dão conta de uma descoberta estarrecedora, de que Jesus estava prestes a deixá-los. Se coloque nesse tempo, se é que você pode fazer isso, se coloque nesse momento, se coloque nesse lugar. É uma narrativa dramática. Aquele homem da qual eles tinham abandonado tudo, eles tinham deixado suas redes, eles tinham deixado suas profissões, eles tinham acreditado que aquele era o Salvador de Israel, que aquele era o Messias, e era de fato, mas daqui um pouco esse Messias, ele chega e diz assim para eles: eu estou prestes a deixá-los, eu não estarei mais convosco. E eles não tinham a revelação que nós temos hoje, do Espírito Santo Consolador, da presença de Deus entre nós. Eles não tinham isso, e eles se deparam com essa realidade, e aí as perguntas são evidentes: para onde Jesus iria? Para onde Jesus vai? Poderíamos nós ir junto? Como nós vamos chegar até onde Jesus está indo? É óbvio, irmãos, qualquer um de nós que estivesse naquele tempo, naquele momento, evidenciando essas questões que aconteceram ali, essas questões históricas, nós faríamos a mesma coisa. Mas para onde tu vais? Nós podemos ir contigo. Como que nós podemos para chegar até onde tu tá indo? Essa era alguma das perguntas, claro que perguntas confusas, né, em cima de tudo que Jesus já tinha revelado a respeito de si, como Messias, como Salvador, como aquele que cumpriria todas as promessas que lá no Velho Testamento já haviam sido ditas. Então essas perguntas sem dúvida eram confusas na mente deles, porque Jesus já havia falado de quem Ele era, já era de certa forma para eles saberem que eles estavam vivenciando ali o cumprimento da promessa do Messias, mas ainda isso era ofuscado, né? Achavam que era o libertador, né? Alguma coisa física realmente, mas eles estavam perturbados. Mas Jesus diz assim, em João 14:1 ele diz assim: eu virei outra vez. De que maneira Jesus tranquilizou um coração perturbado, o coração perturbado dos discípulos? Com uma promessa, e a maior promessa que nós temos, e que qualquer cristão hoje, e em todos os tempos, em todas as épocas, do passado, do presente e do futuro, deve se apegar, é essa verdade:
a essa única verdade. Essa é a maior promessa que nós temos na palavra de Deus e que Jesus deixou para nós, de que Ele virá outra vez. Isso tem que acalentar o nosso coração. A gente vive, embora não esteja naquele tempo, naquela época, a gente vive essa situação, a gente vive essa circunstância hoje, essa dificuldade, né? Em 2 Pedro vai falar assim que pessoas vinham pedir, assim, olha, o que acontece, tem uma passagem em 2 Pedro que fala sobre isso, olha, mas se tarda a promessa, né? Já se passou tanto tempo e tarda a promessa, né? E a gente fica às vezes confuso, pode até ficar meio perdido em relação a tudo que a gente tem vivido, a tudo que tem acontecido, mas saiba que a promessa que Deus tem para nós hoje é que nós devemos descansar nele. Essa é a promessa para um coração perturbado. Não se turbe o vosso coração. E Jesus começa essa passagem em João 14:1 dizendo isso: não se turbe o vosso coração. E no versículo 27, já terminando essa sessão de João 15, ele diz a mesma coisa: não se turbe o vosso coração, vocês vão para o céu. Aleluia, essa é a promessa, vocês vão para o céu. Pedro um dia ia seguir Jesus. Jesus disse naquele momento, quando Pedro pergunta: eu vou ir, eu vou contigo. Jesus disse para ele: não pode ir, aonde é que eu vou? Jesus disse, depois Pedro foi até a cruz, né? E Pedro foi também depois até o céu. Ele experimentou aquilo que ele queria realmente viver. Ele queria seguir Jesus e ele viveu isso. Ele foi para a cruz de fato, né? Alguns historiadores dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, inclusive, né? Então aqui, imagina a mente daqueles irmãos queridos. Olha só, isso é algo. Eu estou trazendo essa palavra para alegrar o nosso coração nessa noite, com essa verdade de que o nosso coração, né, não se deve ficar perturbado, porque existe uma promessa de que Ele voltará, de que Ele vai nos levar, de que Ele tem preparado morada, de que Ele foi e está arrumando um lugar para nós, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Então entenda isso, há um anseio. Se existe um anseio na nossa vida, o anseio tem que ser para estar com Ele. E aqui a gente vê nesse texto que na verdade Jesus, Ele é quem mais anseia para estar conosco, Ele é quem mais tem o desejo de estar conosco. Ele diz: eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Pedro, né? Um homem valente. Como Pedro negaria Jesus, né? Que esperança haveria para o resto dos discípulos? Que esperança, né? Imagina, a gente olha por tanta coisa acontecendo hoje, né? A sociedade se desintegra em várias questões, né? A palavra de Deus diz em Mateus 24 que Jesus está ali assentado sobre o Monte das Oliveiras. Nós não vamos ler esse texto, mas Mateus 24, do versículo 3 ao 12, Jesus está ali assentado sobre o Monte das Oliveiras, falando às multidões, né? E Jesus começa a falar sobre o tempo da sua vinda. Jesus começa a falar sobre esse tempo, que ele fala lá em João 14, né? Jesus começa a falar sobre o tempo da sua vinda e o fim do mundo. Jesus começa a falar sobre falsos cristãos, guerras, rumores de guerras, perseguições, falsos profetas. Porém, o sinal mais forte que evidencia o tempo do fim, e que é uma coisa que nós devemos ficar atentos, é aquilo que está no versículo 12 aqui de Mateus 24, que é que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Preste atenção, a gente vê Pedro passando por aquela situação ali, e Pedro era o cara intrépido, Pedro era o cara que tomava frente. Você imagina as pessoas vendo aquilo ali, vendo Pedro passar por aquilo que ele viveu, ouvir aquilo que Jesus tinha dito para Pedro: hoje você me negará.
Eu não sei qual é o homem mais espiritual que você considera hoje, se é que você considera alguém, se considera misericórdia, se você tem algum ídolo, né, na sua vida aí, que você assiste, misericórdia, mas se você, imagina alguém que, mas imagina assim, alguém que tu considera um homem de Deus, imagina esse homem de repente sucumbindo diante de uma palavra de Jesus, dizendo assim: hoje você me negará, hoje você me negará, 3 vezes, antes que o galho cante. Então aqueles irmãos que ficaram ali, ficaram com essa pulga na orelha: o que vai ser de nós? E a gente olha hoje, mediante essa passagem de Jesus, ouvindo, falando sobre, assentado sobre, ali no Monte das Oliveiras, pregando aquele sermão do fim dos tempos, aquele sermão apocalíptico, e dizendo assim: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E isso fala da igreja também, isso entra para dentro da igreja. E aí talvez tu olhe assim para os lados, e olhem para referências, e olhem para outras pessoas: meu Deus, olha ali fulano, e às vezes eu converso com alguns irmãos, e escuto algumas notícias, mas lá fulano lá se separou, mas olha lá, tal pastora matou o marido, a fulana de tal lá, armou um plano, enfim, são coisas assim que a gente fica, nos abala, sabe? Olha o que está acontecendo. Mas Jesus vem dizer para nós assim, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração com essas notícias, não se turbe o vosso coração com essas coisas. De acordo com Jesus, aqui nesse texto de João 14, aqui, o céu é um lugar real. O céu é um lugar real, meus irmãos. E Jesus está dizendo: há muitas moradas, e eu estou indo para lá preparar lugar para vocês. Oh, aleluia! Eu quero ir junto. Eu ia dizer: me leva junto, que eu também posso ajudar a arrumar uma luz, a botar uma coisa aí, fazer uma instalação elétrica. Me leva agora. E Jesus está dizendo isso assim, ó: é um lugar real. Quando Jesus diz isso aqui em João 14, 1, ele está dizendo, de 1 a 13, ele está dizendo: isso é um lugar real, não é uma ilusão religiosa, como alguns podem pensar. Não, o céu não é, o céu é fruto de uma mentalidade, não é fruto de uma mentalidade, não é fruto de uma criação humana, não é fantasioso, mas é o lugar onde Deus habita, onde Deus nos aguarda, onde Deus nos espera para estar conosco, onde Ele anseia estar conosco, onde Ele está assentado à direita de Deus. Esse lugar é descrito na palavra de Deus, e de muitas formas, é descrito como um reino. Lá em 2 Pedro diz assim, ó: assim sua entrada no reino eterno será acompanhada de grande honra. Já pensou nisso? Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, toda essa está atrelado a isso aqui, irmãos. A sua entrada no reino de Deus é essa a esperança. Não é qualquer outra coisa mundana. Não pense em nada mundano, nada material nessa hora. Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, é disso que Ele está falando. A sua entrada no reino eterno será acompanhada de grande honra. Ainda que aqui você tenha vivido em desonra, você terá honra. Em 1 Pedro 1,4 diz assim: é uma herança que nós temos, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Então esse lugar que nos espera é um reino, é uma herança, esse lugar também é uma cidade, é uma pátria para aqueles que são despatriados, né? Fala lá em Hebreus 11:16, que Abraão, falando sobre Abraão, que eles buscavam uma pátria superior, pois Deus lhe preparou uma cidade. E aqui em João 14 a gente vê também que esse lugar é um lar preparado para nós, é um lar preparado para os seus filhos, aleluia.
É um lar onde nós temos um pai. O termo pai é usado 44 vezes em João, do capítulo 13 ao 17. Então isso fala de um lar, de uma casa, onde nós teremos um pai. Aleluia. Então esse texto, Jesus está nos prometendo um reino, está nos prometendo um reino eterno, está nos prometendo uma herança pura, imaculada, está nos prometendo uma cidade, está nos prometendo um lar, uma casa, um lugar de amor, um lugar de afeto, e isso precisa ser algo na nossa vida forte para sarar toda a perturbação, que as aflições do tempo presente possam vir sobre a nossa vida. Certo autor disse uma vez: quem se importa com a jornada, quando o destino é o lar? Quem se importa com a jornada? É isso que nós estamos vendo aqui. Quem se importa com a jornada nessa terra? Quem se importa? Qual o cristão que se importa com a jornada, com o sofrimento nessa terra, quando o destino que nós temos é o nosso lar, a nossa casa, a nossa proteção, o nosso pai, o nosso acalento, aquilo que nós temos. Então aqui Jesus promete claramente que voltará para buscar o seu povo. Alguns passarão, chegarão ao céu, mas passarão pelo vale da sombra da morte. Mas os que estiverem vivos quando Jesus voltar, e eu creio que esse tempo está próximo, aqueles que estiveram vivos quando Jesus voltar, jamais verão a morte. É isso que Jesus diz lá em João 11 para as irmãs de Lázaro. Eles serão transformados à semelhança de Cristo e irão para o céu. Em 1 Tessalonicenses 4 lá, versículo 11, está dizendo isso. Aleluia. Essa é a esperança da promessa falada aqui em João 14, que Ele virá outra vez, e que Ele nos levará, e que Ele foi preparar lugar, e que nós temos uma herança, e que nós temos uma pátria, e que nós temos uma cidade. Então, por tudo isso, o nosso coração não se deve perturbar, seja qual for a má notícia, e quer notícia pior do que aqueles homens tiveram naquele tempo. Eu estou indo embora, o Messias dizendo: chegou a minha hora, vou deixá-los. Então, meus queridos, que essa palavra hoje, de que não se perturbe o vosso coração por nada nesse mundo, por nada, mas que vocês tenham essa viva esperança de que Ele está preparando morada, aleluia, e que Ele virá outra vez, e Ele vai nos levar para estar com Ele para sempre e para toda eternidade. E aqueles que vivos estarão nesse tempo serão arrebatados e não passarão pela morte. Aleluia. Então fique atento, meus irmãos, porque a palavra de Mateus 24 que eu citei aqui fala de tempos difíceis e de tempos calamitosos, onde por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e de quase todos esfriará. E que essa expectativa da volta de Jesus, do cumprimento dessa promessa, da maior promessa de todos, não se apague no teu coração, mas seja viva, seja permanente, seja diária, seja a cada momento, a cada segundo da sua vida e no nosso coração, em nome de Jesus. Eu te convido a orar nessa hora. Eu quero te pedir para ti, se possível, reunir. Se tu estás sozinho, só feche os teus olhos. Se tu estás com a tua família, nós vamos nessa noite orar, fazendo uma oração realmente de uma oração, poderia dizer profética, porque essa palavra aqui, ela é profética, ela ainda não se cumpriu, é uma promessa profética, ela ainda não se cumpriu na sua totalidade, mas ela se cumprirá. E eu quero te convidar a fazer essa oração comigo nessa noite, que nós não nos perturbaremos, mediante o que Jesus nos dá e nos promete, que Ele virá outra vez, nós possamos livrar o nosso coração de todo medo, de toda perturbação,
de tudo que nos aflige nessa hora, porque essa é uma promessa que deve alimentar e sustentar a nossa vida e nos conduzir e nortear a nossa vida daqui para frente. Quando nós entendemos que o nosso lar, que o nosso lugar, que a nossa pátria é nos céus, não nos importa mais a dificuldade da jornada, não nos importa mais as dificuldades que a vida vai nos impor. Com Cristo e com tudo que Ele promete aqui depois, em João 14, 15, e o Espírito Santo conosco nesse tempo, com tudo isso, nós somos capazes, irmãos, de não permitir que o nosso coração se turbe, se perturbe. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela Tua promessa, pela Tua palavra, Senhor, de que Tu estás conosco, de que Tu disse que iria nos deixar, aquilo que Tu disse para Pedro, que Tu disse para os apóstolos, que estava indo embora. Isso também hoje nos dói, porque nós também participamos daquele momento, porque nós fazemos parte desse tempo, onde Tu andou por essa terra e disse assim: eu estou indo embora. E isso, de certa forma, às vezes nos causa alguma aflição, Senhor. Apesar de termos a presença do Consolador, existe no nosso coração o desejo e o anseio profundo de estar contigo, Senhor. Existe, e se não existe, que isso seja agora gerado. Se de alguma forma alguém está esquecido, está vivendo esse tempo, está perturbado a tal ponto de ter se desesperançado, esquecido a respeito da promessa de que Ele virá outra vez, nessa noite seja avivado isso no teu coração, na tua vida, essa esperança de que Ele vem, de que Ele vem, aleluia, de que Ele vem, de que Ele vem, em nome de Jesus. Que isso traga paz ao teu coração nessa noite, que isso traga paz ao teu coração perturbado, que isso coloque em ordem a sua vida, os seus pensamentos, essa palavra, essa promessa de Jesus, de que Ele está querendo ansiosamente que nós estejamos com Ele novamente. Aleluia. E que lugar maravilhoso, e que lugar maravilhoso. A palavra diz que nesse lugar não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença. Esse lugar que Ele está preparando para nós. Aleluia. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos,
Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Encerramos esse culto. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, que guarde a tua semana e até semana que vem. Grande abraço.